E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Gustavo Simas falando aqui e sejam bem-vindos a mais um episódio do Simascast. E no episódio de hoje do podcast a gente vai tratar sobre o assunto que é jornalismo e pandemia. Então a gente vai falar não somente do jornalismo durante a pandemia, mas também de outros aspectos, outros temas relacionados, né, do jornalismo na era pré-pandemia, né, de toda a evolução. Saudades também dessa época de pré-pandemia. E vamos falar depois já relacionado a esse tópico, né, de algumas perspectivas, algumas ideias de como que o jornalismo e a comunicação podem ser alteradas, quais vão ser essas adaptações depois da pandemia, depois que tudo isso passar, né, espero que tudo isso passe logo. E no episódio de hoje a gente tem um convidado super especial, que é o Gustavo Amorim. Ele é nada melhor, né, do que a gente falar lá, trazer um jornalista para falar sobre jornalismo. Então, como é que você está, Gustavo? Se apresente aí pra gente, tudo certo? Olá, tudo certo? Olá, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Meu nome é Gustavo Amorim, eu tenho 31 anos, sou natural de Maceió, onde eu estou no momento, mas eu já morei 6 anos aí em Florianópolis. Eu sou deficiente visual e sou formado em jornalismo. E, poxa, está sendo uma satisfação participar aqui do canal do Simas. É isso aí, muito obrigado, Gustavo. Então a gente se conheceu, né? O meu xará, o Gustavo, a gente conheceu no projeto Releituras. Por acaso vocês não conheçam, é um projeto que faz produção de audiolivros e de material acessível para o público print disabled, né? Que é o público deficiente visual, que tem dislexia e qualquer limitação de leitura de material impresso. Então fica a dica também para conferirem aí o projeto Releituras. Então vamos lá para a primeira parte aqui, né, do episódio do podcast, em que a gente vai falar primeiro, né, nesse primeiro bloco, sobre o jornalismo na pré-pandemia. Então eu pensei que a gente poderia começar desde os primórdios, né, lá na parte de imprensa de Gutenberg, mas vamos tentar trazer um pouco mais próximo assim do nosso tempo atual, começando ali lá no século XX, né, o século passado, que a gente vivenciou muitas mudanças, né, no mundo, em todos os termos, né, em todas as partes da sociedade. E no jornalismo a gente percebeu, né, toda essa evolução, principalmente nessas eras aí de revolução industrial, que a gente tem aí 3 ou 4 revoluções industriais que a gente viveu no mundo, né, que são classificadas, e principalmente a revolução de comunicação, né. Eu, como assim, da área da engenharia eletrônica, sei que a gente passou por muitas mudanças aí, né, com esse avanço das tecnologias no século XX principalmente. Então a gente verificou, né, toda essa mudança do jornalismo na rádio, na TV e toda a era da computação, né. Então, Gustavo, como é que tu acha mais ou menos essa evolução, né, do jornalismo, que seria tradicional simplesmente para o jornal, e agora também para os meios digitais, né? Tu acha quais são os pontos positivos e também quais são os pontos negativos assim que tu acha dessa evolução e coisas que poderiam ser melhoradas também, né, no decorrer de toda essa mudança de paradigma do jornalismo, que era simplesmente algo assim voltado para jornais, né, para noticiários, e se tornou uma explosão também, né, com o avanço, né, da evolução digital. Sim, com certeza a comunicação, né, o jornalismo existe desde os tempos primórdios. Um exemplo, antigamente nas cavernas, normalmente os sapiens, né, Homo sapiens, que somos nós, eles faziam desenhos e animais, e isso já era uma forma de comunicação. Aí depois, quando o Brasil foi descoberto em 1500, as cartas, né, serviam como comunicação. Um exemplo, o Pero Vaz de Caminha escrevia como que o Brasil era e mandava lá para Dom João. Isso já era uma forma de comunicação e jornalismo também. E depois foi crescendo aqui no Brasil. Em 1808 teve o primeiro jornal brasileiro, que foi a Gazeta do Rio de Janeiro, e também o Diário Brasiliense, que foi, inclusive, o Diário Brasiliense, ele era um jornal que era feito fora do Brasil, na Inglaterra, né, através de cartas, e depois veio para o Brasil, e existe até hoje o Diário Brasiliense, que é um jornal de Brasília.
E, Uhum. e aí começou com o rádio, né? Tendo as rádios novelas, o rádio jornalismo em si, com, com o jornal impresso, né? Que era uma coisa semanalmente que tinha, normalmente era falando coisas boas do governo. Logo no Uhum. começo do Brasil teve a censura, né? Não podiam escrever falando mal sobre o governo. E aí foi Uhum. crescendo essa comunicação. Nos anos 70 foi criado, ou nos anos 50 foi criada a televisão, e nos anos 70 foi a televisão em cores. Isso daí foi uma grande evolução, né? As cores. E a comunicação começou a surgir os jornais, né? Os telejornais, que existe até hoje. Mas para mim esses telejornais já estão meio que entrando um pouco em decadência, porque é algo que não ocorre num instante, né? É tipo um resumão. E é mais ou menos isso daí. Hoje em dia a tecnologia está entrando muito a vapor, né? Então as informações estão sendo bem mais rápidas e muito mais informações. E está sendo bem legal tudo isso, né? Você vê como a Uhum. comunicação evoluiu, porque antes era uma coisa bem pequena, né? Que poucas pessoas tinham acesso, e antes o jornal era uma coisa cara e tal. E aí foi para massa, né? Para grande massa, muitas pessoas conseguiam ter essa notícia, conseguir o jornal, o rádio, a TV. E agora está começando a ir para o celular, né? E aí Uhum. depois que a gente vai falar que é depois da pandemia. Isso, de todas essas ideias aí, mas já dá pra gente ir botando, montando as pecinhas aqui para depois as ideias, né? Mas é justamente isso que tu falou, né? Eu acho que com essa evolução, não só as coisas foram se tornando assim mais acessíveis, né? Porque antes as coisas era muito mais caro e também a gente tinha informação exclusivamente ali no jornal ou na televisão, e quando a gente tinha, né? Foi lançada a televisão, era uma super novidade, às vezes só um vizinho que tinha, daí vinha outras pessoas para poder assistir na casa do vizinho a televisão, aquela novidade lá, aquela máquina que transmitia voz e transmitia vídeo, né? E com isso a gente acabou sendo democratizando mais a informação também, né? Então acho que hoje em dia, né, com todo esse desenvolvimento, essa evolução, não simplesmente a grande mídia, né, não simplesmente os grandes jornais, assim, seja a nível nacional ou internacional, que é capaz de fazer notícia, de fazer jornalismo, mas também qualquer pessoa. Claro que a gente foi uma evolução assim bem a passos curtos, né? Eu lembro que eu tinha aqui, por exemplo, essa democratização acabou sendo a primeira vez que eu tive contato assim de um jornal que não era de grande mídia, é jornal comunitário, né? Jornal da comunidade do bairro, assim. E era engraçado porque tinha notícias que não são tão relevantes assim para o nível regional, para o nível da cidade, né? Mas são notícias que importam para o bairro, como por exemplo, seu Joca morreu e daí tá lá no jornal do bairro, da comunidade, uma nota de pesar pro seu Joca, né? Ou o gato da Dona Maria ficou preso na árvore e teve que chamar os bombeiros, né? São algumas notícias que a nível de cidade, a nível maior não importam tanto, mas a nível comunitário do bairro acaba importando, né? Não sei se tu teve isso também, se aí em Maceió tinha algo parecido, mas aqui... Então, e hoje em dia, até mesmo aqui com o que a gente está falando, né, até a questão de podcasts, também já é uma forma de democratizar, né? Sim, com certeza. Podcast é algo do futuro que já chegou e vai ficar, e é muito incrível o podcast, porque tem vários canais, vários temas. Você que manda, né? O ouvinte que está ouvindo aí, ele que manda. Se ele gosta do seu canal, ele escuta, se não gosta, vai para outro. E o legal é que são temas diversos e a gente não é como a televisão, por exemplo, se a gente sentar na televisão, por exemplo, ligar lá na Globo, a gente só vai assistir aquela programação e pronto. Não tem essa Uhum. diversidade de temas e de assuntos que a gente tem com o podcast, e ainda mais o podcast a gente pode ouvir no carro, no trânsito, ouvir numa bicicleta, no ônibus. É muito mais fácil, né? Uhum. Muito mais seletivo também, né? Muito mais personalizável, né? A gente está tendo essas tendências aí de ser personalizável, né? Em questão
de áudio também, de podcast, mas tudo em vídeo também, né? Streaming, a gente tem tudo aí, né? Netflix, que foi um dos pioneiros, né? Em streaming assim, de vídeo, mas tem várias outras empresas agora já entrando na mesma onda. Então a gente tem cada vez essa questão de... Isso, é a Amazon, daí tem a Globo também agora, né? Globoplay, tem a Disney, tem Disney Plus, então... tem a Disney agora também. Daí cada vez mais as coisas estão se tornando mais personalizáveis e a gente tem mais opções de escolha, né? Isso daí, além da comunicação, é uma forma também, para quem trabalha com marketing, saber melhor o seu público, oferecer realmente o que o público quer, né, na hora que ele mais está ali, tem como você colher o dado daquela pessoa. Então tem toda essa interatividade além da comunicação, né? Sim, a gente tem toda essa mudança de interatividade ali. E tu falou também relacionado ao marketing, né? E eu não sei mais, eu não sou muito do jornalismo, né? Mas também tenho uma experiência, como a gente já estava falando um pouco antes de iniciar a gravação, né? Que eu fiz alguns cursos em marketing, assim, e vejo que o jornalismo também acabou se aproximando muito, assim, da área de marketing e também de entretenimento, né? Então, como a gente tinha antes, por exemplo, por exemplo, na década de 60 ou 70, o jornalismo, né? E o Jornal Nacional, por exemplo, era algo muito mais sisudo, assim, né? Mais sério. E claro que hoje em dia também tem alguns assuntos que são sérios, né? Mas de lá para cá veio essa mudança de também trazer entretenimento pro jornal, né? Também trazer diversão e trazer cultura, né? Porque aquela velha ideia, né, de pão e circo, né? O povo não quer simplesmente notícia, o povo quer notícia e diversão. Então eu não sei como é que é a tua ideia em relacionado a isso. Na televisão, um programa que começou isso daí foi o CQC na Band, né? Ele tinha informação, mas ao mesmo tempo tinha um entretenimento, né? Poxa, isso é muito bacana, né? Porque o marketing, o jornalismo com marketing é de fundamental importância, porque existem os e-books, né? E aí a pessoa vai lá, lê um exemplo sobre algum produto, tem lá o e-book e aí a pessoa do marketing vai saber que aquela pessoa leu aquilo, né, que o jornalista escreve, e aí já manda um e-mail para aquela pessoa e já começa a interação. Então o marketing precisa muito de um jornalista para fazer isso, né? As duas coisas acabaram se alinhando e acabou trazendo, né, e com também a mudança e a evolução de tecnologia, a gente acabou juntando no jornalismo não só jornalistas em si, mas pessoal de marketing e até pessoal se tu for ver, por exemplo, a Globo, né, tem toda uma produção assim que parece cinematográfica, né, no caso do jornalismo. Eles têm todos aqueles equipamentos assim de teleprompter e também de câmera, que toda a movimentação em questão assim é quase que uma abordagem cinematográfica relacionada ali ao jornalismo em si, né? Então a gente tem todas essas mudanças aí que a gente vai vendo de migração, né, e também de multidisciplinaridade entre as diferentes áreas de conhecimento que a gente vai juntando numa só, né? Não, Tony, por isso que a gente nunca pode estar parado, porque sempre está evoluindo as coisas. Então a gente sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar observando esse ecossistema de como é que estão andando, né? É muito importante isso daí, porque sempre está evoluindo, sempre está surgindo algo novo. Então acho que na parte do jornalismo da pré-pandemia é isso, a gente já cobriu aí bastante assuntos relacionados ali, toda a evolução do jornalismo, né? Vamos migrar agora então para o jornalismo durante a pandemia. Então nós vimos que a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Na verdade, lá eu lembro que o maior baque, que no caso foi aqui em Florianópolis, por exemplo, mais em específico, foi de um dia para o outro teve assim, um decreto, né, governamental que bloqueou, né, que proibiu idas a bares, idas até escolas também, né, igrejas e todos os outros locais e estabelecimentos que estavam de um dia para o outro, todo mundo, de um dia a gente estava frequentando e, né, da noite para o dia acabou sendo tudo barrado, né? Isso daí foi lá em março, né, mais ou menos na metade e fim de março. E como é que foi mais ou menos assim o começo, né, para ti da pandemia, né, e da quarentena, do isolamento social
Aí tu estavas aqui em Floripa, estavas aí em Maceió, como é que foi? Eu em janeiro desse ano vim para cá, para Maceió, então já está, na pandemia já estava aqui em Maceió. Em março foi muito incrível, assim, que domingo estava tudo normal, e aí na segunda-feira já fechou tudo, assim, então foi muito diferente, né? Eu não podendo ir na casa dos meus avós, onde ainda não fui. E, poxa, a comunicação teve muito essa coisa do fake news, né? Foi muito inserido isso na comunicação, nos jornais, e é algo para a gente agora começar a prestar atenção. Quando ouvir uma notícia, a gente realmente procurar se aquilo é verdade, né? Por exemplo, essa pandemia teve muitas notícias, né? Teve muita coisa que realmente não era muito verdade. Mas é algo que a gente teve que inovar, começou as lives, né? As primeiras lives foram de shows. Isso foi bem interessante, assim, que teve até algo diferente na publicidade. Por exemplo, o Gustavo Lima fez um show onde ele comeu a comida na live, bebeu a bebida. Sim. E tudo isso repercutiu no Twitter. E, ao mesmo tempo, o Instituto de Publicidade que pune, né? Puniu o Gustavo Lima, porque ele não podia estar comendo, não podia estar bebendo, porque isso fazia com que a pessoa pudesse beber. Tem alguma coisa na lei que ele não poderia fazer aquilo. Mas, poxa, aquilo ali que ele fez foi muito incrível, assim, foi algo muito diferente, sabe? Inovador. E aí depois começaram as lives de futebol, né? A live do Gustavo Lima foi a que teve mais audiência, e depois teve a do futebol, que foi o Fla-Flu, né? Que teve mais audiência também no YouTube. E começaram essas lives, tipo talks, né? E, poxa, é muito legal. Eu também comecei a ter essas lives. Inclusive, criei um canal de YouTube, porque é uma forma de a gente comunicar, de conhecer outras pessoas. Por exemplo, eu te conheci numa live, né? Nunca tinha escutado sobre você. Acredito que você também nunca tinha escutado sobre mim. E na última live da VMedia, a gente se comunicou e já estamos aqui fazendo esse meu primeiro podcast aí no seu canal. Eu fico pensando assim, poxa, será que não existe ou alguém vai fazer algo? Porque, um exemplo, quando eu peço a comida, eu moro num apartamento, eu tenho que descer para pegar essa comida. E eu já fico pensando, poxa, tem que existir alguma tecnologia que eu não precise descer para pegar essa comida, porque já teve casos de eu desistir de pedir uma comida porque eu tinha que descer, estava chovendo. Então eu já fico sonhando nessas coisas assim, sabe? Sim, a parte ali, né? Essa daí relacionada a pedidos, né, e comida, já vi coisas assim de ficção científica, que no caso daí vem drones, né, por exemplo, né? Até eu acho que a Amazon, no caso, né, já tá fazendo isso de entrega, né, eu acho que nos Estados Unidos, fazendo alguns testes, no caso de entrega por drone, né, que daí já fica bem mais rápido, mas claro que daí em dias de chuva não pode, quando tem muito vento também não pode, tem todas essas dificuldades aí, né. Mas aí se vier um drone, por exemplo, tá na tua casa, no apartamento, já vem pela janela, assim, já entrega ali, já facilita bastante também, né. Poxa, aí dá mais vontade ainda de pedir, né? Tomara que o preço seja igual também, né? Mas verdade. Quanto mais tecnologia agrega ali ao produto, acaba disparando o preço, né? Vai nas alturas também. Assim como o drone vai nas alturas, o preço também vai nas alturas. Os dois juntos ali. Mas é isso mesmo, como tu falou ali das lives, né? Do caso Gustavo Lima, eu vi uma dele, eu acho que não foi a primeira, acho que foi a segunda, mas ele foi até em alguns, eu até vi em alguns artigos, assim, notícias, de que foi uma revolução, assim, na indústria musical, assim, né, em relação a shows, né, porque foi mesmo, ele ficou ali horas e horas, né, acho que foi 4, 5, 6 horas, bem longo as lives dele. Daí depois veio outros artistas bastante inspirados, né, daí Marília Mendonça, principalmente do sertanejo, né, daí já são mais superstars, assim, que a gente tem a nível nacional e internacional.
E daí depois outros artistas que também não eram tão conhecidos acabaram migrando para tentar fazer lives, né? De um jeito mais simples, claro, mas também fazendo lives ali para manter o público ali engajado, manter o público ali atento ao trabalho que eles estavam fazendo, né? Então tem até artistas mais antigos agora que eu vi, né? Eu acho que vai ter o Caetano Veloso, vai fazer a primeira live dele amanhã, né? Que é o aniversário dele, eu tava vendo essa semana. Olha só, a voz, muito obrigado pela informação, que Caetano é maravilhoso, né? Já trazendo a dica aqui também de live. Daí amanhã, que é aniversário dele, ele vai fazer a live de comemoração ao aniversário dele, né? A primeira live que ele vai fazer. Então até a gente tá vendo aí, né, que acabou atraindo a atenção de tanto artistas novos quanto de artistas antigos, né? E não só na música, né? Mas em várias outras questões também, ali como tu falou, do Releituras, da VMedia, né? E só falando aqui da VMedia, para quem não saiba também, né? A VMedia é uma empresa de produção também de material acessível, né? E daí ela foi vinda, né, do Projeto Releituras, né? Que o Projeto Releituras foi aprovado no edital governamental para receber apoio financeiro, e daí foi criada a VMedia, né? Só dando esse detalhe aqui, esse adendo. Sim, e outra coisa também, Gustavo, que é muito interessante, que a live foi passada para a TV. Um exemplo, o programa do Pedro Bial, né, o Conversa com Bial, é tipo uma live na TV. Isso, o programa ali foram adaptados, mas claro, eu acho incrível que eles têm qualidade tão boa, né? Eu acho que eles devem ter uma internet super ultra rápida, assim, porque não falha nada, não trava nada, e a qualidade, assim, é surreal, né? E também eles devem gravar, editar, né? Tudo isso também. Pode ter essa parte aí também. Porque a live dele, no nosso caso, nas lives que eu participei, que tu participou, acho também, né? Já teve algumas dificuldades aí travando e daí voltando, mas... E, inclusive, a última live de música, que foi a do Skank, teve problemas, né, com isso daí. Eu não sei se você viu. Não vi. Foi Foi semana passada, foi sábado, travou 3 vezes, assim, complicado, assim, né? O Skank eu vi acho que eles fizeram no Mineirão, né? Acho que foi a primeira e única live que teve num estádio, assim. Eles tocaram pro estádio vazio, mas estavam lá, né? Foi incrível. Foi uma ideia inovadora, né? E tem alguns programas que eu vejo também que eles estão botando público virtual, né? No programa de plateia, principalmente, que eles botam, assim, umas televisores, né? Botam os monitores e botam público virtual. Gustavo, inclusive no futebol, lá na Inglaterra, tem um aplicativo chamado Clack, que ele bota o telão, as pessoas com o microfone ligado e eles estão lá torcendo, né? Bem interessante. Aqui em Santa Catarina, a Chapecoense fez isso. A Chape foi a primeira equipe do Brasil a fazer isso daí. Mas que massa que teve, né? Mas em todos foi uma vez só ou estão fazendo isso com frequência, né? Todos os jogos? O Liverpool é o que mais faz isso daí. Bem bacana essas alternativas que tem que buscar, né? Improvisando. E a gente até, em relação a ensino, né, também a gente tem muita coisa de aqui, por exemplo, na UFSC, né, que eu estudo, a Universidade Federal de Santa Catarina, a gente vai voltar só agora, né, no final desse mês, em agosto. A gente está parado desde março, só agora que a gente vai voltar também aí, né, ensino remoto, mas ainda tem muita discussão, né, por questão de como que vai ser adaptado, né, como é que vai ser esse ensino remoto. Então teve muita discussão, mas finalmente vai voltar, né? E no momento não tá tendo nem estudo à distância, tá parado mesmo. Não, tá tudo parado, nem à distância tá tendo. Só no final desse mês que vai ser retornado, né, o ensino online aí. Mas claro que tem muita dificuldade, né? Mas toda a questão da pandemia acabou contribuindo, né, de uma forma, né, ou meio que forçando a gente a ter um aprendizado assim no digital, né? Aprender a fazer as lives, aprender a mexer assim, em tecnologias de reunião online e tudo mais, né? E eu acho que muita coisa também, né, já falando um pouco do que a gente poderia, como seria o cenário pós-pandemia, né? Muitas empresas já estão fazendo pesquisas agora com os funcionários, e os funcionários estão dizendo que eles preferem, né, fazer home office, né? Então eu acho que a maioria dos funcionários dizem, né, apesar de ter o home office ser multitarefa a pessoa, né, ela tem que fazer, às vezes quem tem filhos principalmente tem que cuidar dos filhos e tem que fazer comida, cuidar da casa e trabalhar junto ao mesmo tempo. Tem muitos funcionários que dizem que preferem trabalhar em home office, mesmo que depois que a pandemia acabe, né? Eu tinha até dois exemplos. A Softplan, aí em Santa Catarina, com a empresa de tecnologia, até o final do ano vai ser home office. Tem a XP,
também a home office, né? Porque pensa a economia da empresa, porque o que a empresa gasta de café, de água, de energia, né? E todo mundo em casa é uma economia danada, né? Além do que o funcionário sente-se melhor, não perde tempo no trânsito, né? Não tem o estresse, né? Melhora bastante o trabalho da pessoa. Toda aquela questão. Eu, por exemplo, no trabalho e no caso nas aulas também, né, eu demorava assim 1h30 para ir, 1h30 para voltar assim da universidade, né? Então todo esse tempo já é economizado também. Já é um tempo a mais de sono que pode ser aproveitado para dormir um pouco mais também. Mas tem toda essa questão de aproveitamento também, de economizar, né? Então se a pessoa se sentir mais confortável, mais aconchegada ali no home office, né? E outra coisa que eu queria falar, tu também falou ali de fake news, né? Eu vi, eu acho que agora o WhatsApp também está tendo uma forma de verificar fake news, né? E, por exemplo, a pessoa manda um texto, quando encaminha, eles estão barrando, por exemplo, você não pode encaminhar mais o mesmo texto para mais de uma pessoa, eu acho, né? Então tem toda uma questão assim de encaminhamento de notícias. E tem um sistema que tu pode pesquisar automaticamente a notícia ali, se ela para verificar se ela é fake news ou não, né? Sim, inclusive em Brasília tá tendo um super reunião, né, para fazer essa lei sobre a fake news, para ver. Eu tava até falando com meu tio aqui, que ele é jornalista, e com meu pai, que não é jornalista, e essa questão se entrar essa lei, né, do fake news, por um lado é bom porque defende uma pessoa caso o fake news for contra ela, né? Pode acabar com a imagem de uma pessoa em 1 minuto, né? Uma imagem dela de 30, 50 anos, e aí com a notícia falsa ela já perde toda a credibilidade dela, né? Isso é bem importante isso daí. Mas por um outro lado, para o jornalista pode ser bem ruim, porque ele pode ser que ele possa falar só de um determinado tema e não possa ficar livre assim para falar, sabe? Vai ser muito fiscalizado o jornalista agora, sabe? A gente tem no YouTube, por exemplo, né, quando a gente está tendo, eu vi assim várias YouTubers já falando, né, e algumas lives, de que quando tu bota, né, tu tá fazendo um vídeo ou fazendo uma live no YouTube e tu fala muito, né, o termo pandemia ou coronavírus, etc., ele acaba reduzindo o alcance, né, e não mostra, o YouTube mesmo tem um algoritmo assim que detecta e não mostra para os seguidores muito esse vídeo, ou até em alguns casos se falar demais, ele já detecta e tira a live do ar, né. Então tem toda essa questão aí é claro, é automatizado, né, esse sistema aí de inteligência artificial lá do YouTube, que ele já tem isso automatizado para evitar fake news, né, porque muitas vezes a pessoa está falando ali de coronavírus, pandemia, etc., em muitos casos fake news, né. Mas em outra relação, né, já também ainda em fake news, eu acho que tu já sabe ali no caso que teve alguns perfis, né, principalmente ligado ao presidente, que foram bloqueados, né? Que foram ali, eu acho que de pessoas que estavam propagando ali notícias falsas. E daí tem os dois lados, né? O primeiro lado é que são notícias falsas, né? Daí tanto no Twitter, tem que ser punido mesmo. Tem que ser punido mesmo. Porque tem gente que fala que no caso seria a liberdade de expressão e no outro seria fake news. Daí tem esses dois lados aí que tem esses dois lados, mas poxa, quando você tá focado em destruir uma pessoa, não é certo isso, eu acredito, né? A gente tem que passar a informação correta, mas a gente tem que ter essa liberdade de passar a informação. Com isso acabaram bloqueando tanto no Twitter ali, Facebook, agora tem a discussão porque bloquearam no Facebook do Brasil, né, essas contas, e agora querem bloquear internacionalmente, né, no mundo todo. O Facebook já falou que nos Estados Unidos e fora do Brasil não vai fazer nada. E isso eu acredito que vai crescer cada vez mais, né? Também acho infelizmente isso, né? E outro assunto também, né, que a gente viu uma mudança de programação nas grandes mídias, assim, Globo, por exemplo, né, e outros canais, por conta da pandemia, mais voltado, né, os noticiários ficaram muito mais estatísticos também, né, e mudou a forma de abordagem também, né, da comunicação, e tem muita gente que critica, né, que estão mostrando isso todo dia, o tempo inteiro, e estão frisando isso,
Daí o que tu acha mais ou menos? Tu acha que, por exemplo, assim, tem muita gente que diz, por que não mostra o número de curados, né? Do coronavírus, por exemplo. Mas, por um lado, né, quanto mais curados, quer dizer que mais pessoas foram infectadas também, né? Então, como é que tu acha mais ou menos a divulgação dessas notícias? Como é que é a abordagem, assim? Olha, eu acho que tem que mostrar, e é até legal, assim, quando ele mostra os dados, e aí a gente vê um exemplo, Alagoas, que diminuiu, a gente fica feliz, né? Ou então fica triste porque, um exemplo, Santa Catarina e o Sul está crescendo. A gente tem uma visão mais crítica, né? E ali são os números, não tem como ele fazer com que você não acredite ou acredite que acha que é certo, que é errado. Tá ali a informação. E, lógico, normalmente os jornais, eles falam mais informações negativas, porque já foi constatado que essas notícias ruins têm mais atenção do público, mais audiência do que uma notícia boa, né? Mas, que, por exemplo, nessa época de Covid, tem tantas coisas boas ocorrendo. Lógico, a coisa ruim é que tem muita gente morrendo, né? Muita gente com doença, a economia complicando. Mas, por um outro lado, tem tanta gente fazendo trabalho voluntariado, ajudando os médicos, as empresas doando dinheiro, até inclusive nós, um exemplo, fazendo trabalho voluntário no Releituras, que é ajudando outras pessoas com deficiência para ler, você me ajudando na coisa de edição de vídeo, agora no podcast. Então tem muita informação boa e muita informação ruim. Eu acredito que é o que você quer ver, né? E o podcast e as lives, isso que é bom no podcast e nas lives, porque se você quer só ver notícia boa, tem como você ver só notícia boa. No jornal de TV e de rádio, é bem mais complicado e difícil de você ver essas notícias boas, né? Sim, eu acho que esses dados têm que estar ali disponíveis, né? Tem que ser mostrado, não adianta omitir, né? Como em algum caso, em algum momento aí no Brasil, teve, por exemplo, o Ministério da Saúde não mostrando os dados, né, de casos de coronavírus, que acabou sendo uma forma de omitir para tentar mascarar a situação, né, nacional. Mas esses dados estão aí e as pessoas têm a liberdade de verificar o que elas querem, né? De ter essa informação. E até como a gente fala ali em questão também de acessibilidade, né? A gente tem que trazer essa informação acessível, né? Tem que mostrar essa informação para as pessoas, para que elas tenham a possibilidade, se elas querem ver ou não, se elas querem decidir, tomar uma opinião, tomar uma decisão ou não. Então isso eu acho que é bastante importante, independente da situação, assim. A gente também revelou o lado muito mais voluntário das pessoas, né? Toda essa pandemia, toda essa questão da crise acabou revelando um lado assim mais o lado bom das pessoas, né? Não era tão falado essa coisa do voluntariado, era algo que ainda era pouco falado, e agora cresceu bastante isso daí, né? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, no currículo de um aluno que quer entrar numa faculdade boa, né, que é considerada boa, tem que ter lá no currículo: eu fiz projeto voluntário, né? E aqui, isso daí a pessoa faz se a pessoa for uma pessoa boa, né? Não é algo impregnado na nossa cultura, né? Ainda não é muito. Acho que a gente tem que, em questão assim acadêmica, né, na universidade e também em ensino fundamental e médio, tem que pregar mais isso, né, de voluntariado e também de boas ações, né? Acho que antigamente, né, no caso, gerações passadas, tinha uma preparação profissional, mas também voltada assim ao coletivo, e a gente tem que acabar incentivando mais isso, né? Mais motivando, e acho que desde pequeno, né? Desde da infância, assim, já motivando, a gente já vai traçando um caminho assim para no futuro a pessoa já ter consolidado todas essas ideias, todos esses ideais, né? Então, bem bacana, a gente já traçou bastante aqui do cenário durante a pandemia, né? E algumas perspectivas que a gente pode ter, né, no pós-pandemia, de como seria, né, em relação à comunicação e ao jornalismo, e algumas ideias depois
Já falando ali, a gente já falou em alguns pontos, né? Por exemplo, do home office, né? Que muita gente, né? Muitas empresas já estão fazendo pesquisa aí com os funcionários e eles estão dizendo que querem ter o home office, fazer, né, o trabalho em casa, apesar de ter alguns problemas, né? As vantagens acabam passando as desvantagens. Tem algumas desvantagens, né? Porque se a pessoa não tem uma internet boa... Tem isso. Travando, né? Reuniões, principalmente. Mas eu acho que a questão de podcasts também, né? A gente falou um pouco antes, mas isso está cada vez mais crescente, assim, né? Inclusive o meu podcast aqui, né? O meu canal no YouTube, o podcast, acabei criando, assim, durante a quarentena, né? Criando durante a pandemia e já influenciado, né, por outros. E com isso eu acho que a tendência é crescer, né? A tendência é democratizar mais a informação e trazer diferentes abordagens, assim, né? Agora tu também tá com a ideia de fazer o teu próprio, né? Eu já tenho um canal do YouTube, então quero interagir mais e esse é o futuro, né? É você ter esses canais aí para você ser cada vez mais conhecido e também compartilhar a sua informação e o que você quer que os outros comecem a fazer, a aprender. E em relação ali, no caso, na tua formação lá no curso de jornalismo... As disciplinas que tu fez, né, toda a grade curricular, né, do jornalismo, qual foi a universidade que tu fez e tu acha que isso, assim, de, por exemplo, tecnologias futuras para o jornalismo, para a comunicação, já está integrado, assim, na universidade ou ainda tem coisas a melhorar ou ainda não está bem adaptado? Eu fiz a faculdade de 2007 a 2010, então já faz um bom tempinho, mas eu acredito que agora começou a ter a faculdade de youtuber, né? Não sei se você soube, São Paulo, primeira faculdade com youtuber, mas eu acho que deveria ser inserido a faculdade de jornalismo a como fazer um podcast, a como fazer um YouTube, né? Porque aí um texto num podcast, no YouTube, ele tem que ser um texto com mais interações, assim, né? Diferentemente de um texto no jornal, que é uma coisa mais séria, né? Um público mais velho, né? Acho que tem tudo isso, assim. A gente já tem que repensar também, né? Essas instituições de ensino já tem que repensar também, sempre se adaptando, assim como os profissionais, né? No caso da comunicação, tem que estar o tempo inteiro ali buscando novos conhecimentos e buscando outras formas de interagir. Também a própria instituição de ensino, eu acho que tem que tentar ir se reformulando, né? O currículo, né? De tempos em tempos, para poder se adequar, né? Às necessidades do mercado e se adequar ali a como que está mais ou menos o cenário atual ali no caso não só no jornalismo, né, e comunicação, mas todos os outros cursos, né. E uma outra coisa, Gustavo, que eu acho, assim, né, que na minha faculdade eu só estudei jornalismo, e eu acho que de agora para frente tem que ter outros cursos inseridos, porque, por exemplo, jornalismo e ele quer fazer live, então ele tem que entender escrever para falar bem, né, ele tem que saber bem de vídeo, ele tem que saber bem de fazer um bom roteiro, ele tem que saber bem como divulgar isso daí, como ele vai catar as pessoas que estão vendo, como é que ele vai fazer a interação, como é que ele vai vender o seu produto. Olha aí quantas áreas diferentes, né? Sim, essa questão de multidisciplinaridade e também de especialização, ali juntando outras áreas de conhecimento, ali, outras práticas, para botar junto, né, no jornalismo. Isso a gente tem também aqui no caso, né, na engenharia, né, essa questão de que, pelo menos no meu currículo, né, no meu currículo acadêmico da universidade aqui da UFSC, a gente tem conhecimentos que são, por exemplo, em engenharia, mas tem conhecimentos que são em computação, outros que são em física, né, e assuntos variados, né. Isso é sempre importante que um profissional ele vai trabalhar geralmente o profissional trabalha em equipe, né? Ele tem que ter, não necessariamente dominar tudo, né? Não saber tudo de todas as coisas de tudo, mas ele tem que ter uma noção de outras áreas, uma noção básica de outras áreas e ter esse background aí, né? Para saber mais ou menos como que os profissionais das outras áreas acabam pensando também, né? Como é que eles acabam agindo.
muito bem, eu creio que a gente já abordou todos os tópicos aqui. Quero agradecer muito, Gustavo, pela tua participação, por ceder o teu tempo, né? Que o tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem, e tu tá aqui comigo é um prazer. E queria deixar aqui, dar oportunidade para tu divulgar aí redes sociais, o teu canal, e também já falar do podcast, né? Que a gente vai estar trabalhando aí no teu podcast também. Olha, Gustavo, eu só tenho a agradecer, uma satisfação estar aqui no seu canal. Muito bacana ter recebido esse seu convite. As minhas redes sociais, eu tenho um canal do YouTube que é Gustavo Paes Amorim. O Paes é P-A-E de escola e S de sapo. E o Amorim termina com M de Maria. Tenho o meu Instagram, que é Gustavo Amorim 3105. O meu Facebook, que é Gustavo Paes Amorim. E é isso aí. Foi muito bom mesmo e com certeza é o começo, o pontapé para o meu início do meu canal. Muito bacana. E é isso aí, pessoal. Estou esperando ansiosamente vocês me entrarem em contato comigo. E também eu quero falar aqui, né, que eu estou fazendo um livro sobre a minha história aí no sul do Brasil. E quando estiver pronto, eu quero vir aqui no seu canal para falar que ele ficou pronto e que as pessoas poderão comprá-lo. É isso mesmo, né? A gente já falou na live do Releituras também sobre o teu livro, que a gente também tem intenções de fazer audiolivro, né, do teu livro. E o planejamento, assim, para final desse ano, ainda esse ano, tu já terminar? É o sonho, é o objetivo. Bacana. Então, o Gustavo, ele falou sobre o livro dele na live do Releituras. Vou deixar também na descrição aí a referência, né, o link para vocês conferirem a live, que ele fala sobre o livro dele, sobre a forma que ele está escrevendo também, né, e sobre a experiência de vida dele que ele teve aqui em Santa Catarina. Então é isso daí, pessoal. Agradeço a atenção a todos os ouvintes, todas as pessoas que assistiram até aqui. Sigam também aí o podcast, né, o Simascast, que tem disponível no Spotify, no Google Podcast e outras plataformas. Nas redes sociais eu tô como o @tudoemsimas, e no meu canal no YouTube é só pesquisar Gustavo Simas, que vocês vão encontrar lá. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.